Olá, eu sou a Linara, eu sou integrante do grupo PET Química, eu curso Química Tecnológica e hoje eu vou estar acompanhando vocês na aula de equilíbrio químico. Na nossa aula, o que a gente vai ver? Eu separei aqui para vocês os tópicos, então a gente vai ver um pouco da definição do equilíbrio químico, classificação dentro do equilíbrio químico, a gente vai ver um pouquinho da história da lei das massas, que foi o que motivou a descoberta da constante do equilíbrio químico. A gente vai ver um pouquinho do princípio de Le Chatelier, prometo que numa perspectiva diferente do que a gente vê na escola, mas não tem como a gente fugir de falar um pouco do que acontece no equilíbrio químico quando tem mudança de concentração, pressão e temperatura. E, por fim, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de cálculo de equilíbrio químico utilizando a tabelinha IVE. Então vamos lá. Começando aqui, né, a definição do equilíbrio químico. O equilíbrio químico consiste em estudar as reações químicas. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o equilíbrio químico ele proporciona para a gente um discernimento sobre as interações e transformações das substâncias entre si. Outra coisa que eu até deixei grifado para vocês, que é importante ressaltar que o equilíbrio químico ele é um equilíbrio dinâmico. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a reação ela atinge o equilíbrio químico, as reações direta e inversa, que é uma forma de classificação do equilíbrio químico, que a gente vai ver mais para frente, elas estão ocorrendo na mesma velocidade. Ou seja, reagente e produto estão sendo consumidos e recuperados na mesma velocidade. E outra coisa, né, que é importante, que eu também deixei grifado para vocês, que para que ocorra o equilíbrio químico é necessário que a temperatura seja constante e que o sistema não tenha trocas no ambiente. Ou seja, que o sistema seja um sistema fechado. Então, vamos lá. Eu separei um exemplo para vocês de gráfico que tá aparecendo aqui na tela. Esse gráfico, basicamente, tá mostrando a produção de amônia. Então, a gente tem reagindo hidrogênio e nitrogênio para a formação de amônia. Eu vou escrever aqui a reação química para vocês. Eu vou utilizar a mesa digitalizadora, então perdoem se por acaso a letra não ficar tão boa. Eu juro que eu treinei antes, mas não é muito meu forte. Então tá. A reação aqui do que está acontecendo é essa aqui, ó. Ai, meu Deus. N2 gasoso mais 3H2 também gasoso, que vai formar Perdão, eu estou apanhando na mesa digitalizadora. Novamente, não é muito meu forte a mesa digitalizadora. Que vai formar amônia. Acho que não vai caber aqui, que minha letra ficou grande, mas a amônia também é gasoso. E aqui a gente tem a presença de um catalisador de ferro. É pouca quantidade de ferro, tá? De curiosidade, é bem pouca quantidade de ferro e essa reação é extremamente reativa. É extremamente explosiva. Primeira coisa que a gente vai observar aqui. O hidrogênio ele está em uma maior quantidade que o nitrogênio. Então, por isso que o gráfico dele começa aqui em cima, né? Por isso que o gráfico dele começa mais para cima e o gráfico do nitrogênio ele começa mais para baixo. À medida que os produtos estão sendo consumidos, à medida que o reagente está sendo consumido, o produto amônia está sendo formado. Só que a gente chega um momento aqui que parece estar estagnado, que parece que a amônia não está mais sendo formada. Não quer dizer que a amônia não esteja sendo formada. A reação ela é uma reação dinâmica. Então, a gente responde essa pergunta olhando para outro gráfico. A amônia está sendo formada, mas ao mesmo tempo a amônia está sendo decomposta nos reagentes originais, que é o H2 e o N2. Então, é como se a gente pegasse essa reação aqui e invertesse. Só que ela está acontecendo exatamente na mesma taxa de velocidade. Então, por isso, para a gente parece que não tem uma variação. Mas está tendo uma variação, só que ela não é perceptível. E nisso a gente fala, quando isso acontece, a gente fala que está em equilíbrio dinâmico. Então, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês entenderem, né, o contexto do equilíbrio dinâmico. Aí a gente vai um pouquinho aqui para a classificação dos equilíbrios químicos.
E aí a gente tem umas classificações muito interessantes, que é a reação direta, reação indireta, reversível e irreversível. São essas 4 principais classificações. Ainda tem 2 ali embaixo, que é heterogêneo e homogêneo, mas isso aqui não é tão importante, não. Eu coloquei a critério de curiosidade, mas as mais importantes são essas. O que significa uma reação direta? Uma reação direta é exatamente essa aqui que eu mostrei para vocês, que são os reagentes gerando produto. O que seria uma reação indireta? É o oposto que está acontecendo. Então, a amônia, gasoso, tá? Não coloquei ali gasoso, mas ela é gasosa, gerando N2 mais... Eita. Mais hidrogênio. Então, essa aqui, a primeira reação seria uma reação direta e a segunda reação seria uma reação indireta. Então, reação direta, amônia. Não, então reação direta, reagente gerando produto, reação indireta, produto gerando reagente. Uma reação reversível é quando isso aqui acontece simultaneamente. Então, a gente... Enfim, é quando isso aqui acontece simultaneamente. E uma reação irreversível é quando a gente não tem a reação indireta da reação direta. Normalmente isso acontece porque o gasto energético para isso aqui acontecer é muito elevado. Então, a reação ela não consegue voltar ao que era antes. Um exemplo tranquilo de entender é, por exemplo, algo de queima, né? Um exemplo de alguma reação de combustão. Tem um gasto energético para você queimar alguma coisa, mas você não consegue recuperar aquilo que foi queimado. É uma reação irreversível. E aí eu tenho aqui para vocês um exemplo importante, que quando um exemplo de simbologia, né? Na química, quando a gente fala que uma reação é reversível, a gente usa as 2 setas, correto? E quando uma reação é irreversível, é só uma setinha só, que a gente fala que a reação não pode voltar, né? Perfeito. É importante ressaltar também, que eu até marquei aqui embaixo, que o equilíbrio químico só ocorre com reações reversíveis, né? Ou seja, reações irreversíveis a gente não tem a reação atingindo o equilíbrio. E aqui a gente tem outras 2 formas de classificação, que são os heterogêneos e os homogêneos. O primeiro é quando o produto e reagente estão numa mesma fase, então a gente pode, por exemplo, citar um equilíbrio entre água líquida e água vapor, né? É um exemplo homogêneo. E o segundo é quando produtos e reagentes estão em fases diferentes. Por exemplo, o equilíbrio que eu mostrei para vocês é um equilíbrio homogêneo, que está tudo na fase gasosa, mas pode ser que isso não aconteça, pode ser que às vezes a gente tem algo aquoso gerando um sólido, que é o que, na verdade, é o que mais acontece, por exemplo, em reações de precipitação, certo? Massa, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho da lei das massas e da constante do equilíbrio químico. A lei das massas foi descoberta em 84 por esses 2 cientistas que eu não vou arriscar falar o nome, que eu acredito que eu vou pronunciar errado, mas basicamente eles eram um químico e um matemático. E o que eles descobriram, né, fazendo experimentos, é que a constante de equilíbrio químico não é nada menos do que uma relação matemática da composição de uma mistura de uma reação em equilíbrio. E aí, para exemplificar, eu trouxe o experimento que eles fizeram. Então, basicamente, o que eles fizeram? Eles misturaram dióxido de enxofre, que é o SO2, aqui, nessa primeira coluna, com O2, né, que é o nosso oxigênio. Fizeram isso aqui reagir e gerou SO3, que é o nosso produto. E aí, o que eles observaram? Mudando a nossa composição inicial, ou seja, nossa concentração dos reagentes, a gente obtém concentrações diferentes de produtos. Isso aqui tá claro. Só que a nossa constante de equilíbrio quase não varia. Então, o que a gente conclui a partir disso? Que a concentração não afeta a constante de equilíbrio, né? Uma reação, ou seja,
nesse caso, a reação de SO2 com O2, se eu variar a proporção dos meus reagentes, não vai alterar a constante de equilíbrio, porque a constante de equilíbrio ela é característica dessa relação, dessa reação. Foi a primeira coisa que eles descobriram, que esse experimento trouxe pra gente, né? E aí, eles descobriram qual era a relação matemática que dava a constante de equilíbrio, que a gente tem aqui, que é o famoso... Vou usar a mesa digitalizadora de novo, perdoem se ficar ruim. Que aqui a gente tem a famosa K é igual produto sobre reagente. Notem uma coisa que normalmente nas escolas não é falado, que aqui está sobre P0, né? O nosso produto e os nossos reagentes estão sobre P0. O que é esse P0? É a pressão padrão, né? Que é um bar. Em geral, tudo, gente, é sobre alguma coisa padrão. Por que a gente não mostra isso? Porque na maioria das vezes é 1. Então a gente omite isso, né? Como tá aqui embaixo essa expressão ela tá com a pressão padrão omitida. Mas tudo, normalmente vem com algo padrão, só tá omitido. E o que eu quero que vocês entendam é que isso aqui existe, que isso aqui tá embutido nessa expressão, só que ele tá sendo omitido porque divisão por 1 é o próprio número, né? Então, é isso aqui que eu quero que vocês entendam. Outra coisa que eles observaram é que o valor ele é sempre elevado ao coeficiente estequiométrico da reação. Então, se a gente fosse pegar a nossa constante de equilíbrio, seria elevado a esses coeficientes aqui. Isso é o que aparece na frente do número, esses coeficientes da equação, certo? Perfeito. E aí, eu vou introduzir para vocês um conceito muito interessante, que é justamente o conceito de atividade, né? Que é o que a gente chama do padrão, né? Que é algo, que é a medida de algo ideal que é a medida de algo ideal e o quanto esse ideal ele está divergindo da realidade. E aí surge o motivo do porquê que, por exemplo, para sólidos ou líquidos puros, a gente não considera eles, né? Na constante de equilíbrio, porque aqui a atividade deles é igual a 1. Para coisas diluídas, aí aqui a gente já considera ele dividido pelo padrão, que na verdade o padrão costuma ser 1, então é ele mesmo. E para o gás ideal é a mesma coisa, né? É por isso aqui que surge o conceito de atividade, que é aquilo que a gente vê na escola, que a gente se pergunta por que líquido não entra... por que líquido e sólido não entram na constante de equilíbrio? É por causa disso aqui, da atividade, da distância, né, que o ideal tem da realidade. Perfeito? Então, vamos lá escrever um pouco das nossas constantes, né, de equilíbrio. Vamos exercitar. Primeiramente, lembrando, né, que a nossa constante de equilíbrio químico, K, é igual reagente sobre produto, certo? Mas aí a gente vai escrever de uma forma correta. Então, nesse caso aqui, o nosso K é a atividade... desculpa, é produto sobre reagente aqui, eu errei. Produto sobre reagente, essa perninha aqui corta. Enfim, vou fazer um pezinho melhor. Então, aqui, K vai ser a atividade do nosso produto, né? Que no caso vai ser a atividade de Ca2+, mais a atividade do OH- elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que no caso é 2, correto? Sobre o reagente, que vai ser a atividade de KOH, né, de CaOH, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2. Desculpa,
Não tem coeficiente estequiométrico aqui. Eu vou colocar 1 porque não tem coeficiente estequiométrico. E aí a gente vai lá. A atividade de sólido é 1, ou seja, não aparece na constante de equilíbrio. A atividade de íons continua a mesma coisa, é a própria atividade deles. Então, aqui a gente teria, então, que no final a minha constante de equilíbrio, ela é Ca2+, eu tava falando K, ali me perdoa, mas era Ca, mais OH menos elevado ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico, certo? Agora vamos para outro exemplo interessante. Esse aqui eu risquei ali, droga. Mas vamos para outro exemplo interessante. Nossos produtos, não é? Então aqui a gente vai ter que K vai ser igual à atividade de Ag2O, que é sólido, então de cara a gente já sabe que vai ficar 1, né, que ele vai ser cortado, mais, ou vezes, droga, aqui era vezes, desculpa gente, é vezes, é multiplicação, não é mais não, é multiplicação, vezes a atividade. Aqui é uma coisa interessante, coisas aquosas, levem isso para a vida de vocês. Aqui a gente representa junto, mas coisas aquosas, numa reação, elas não estão juntas. Elas estão separadas em íons. Então, aqui, a gente vai ter a atividade de Na elevado ao seu coeficiente estequiométrico, vezes, né? Ai, meu Deus. Seria 3Na, né? Mas enfim. A atividade de NO3 menos aqui Na+, tá? Nossa. Elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Água, ali não vai fazer diferença, mas eu vou colocar mesmo assim, vezes a atividade da água, que é líquida, e a gente já sabe que coisas líquidas e coisas sólidas não aparecem no coeficiente, né? Massa. E aqui a gente tem, mais uma coisa aquosa. Então, a gente vai ter Ag, a atividade, né? De Ag. Mais. Eu creio que Ag é 2+, mas não vai fazer muita diferença aqui, tá, gente? Elevado ao quadrado, elevado ao quadrado, vezes a atividade, esqueci do Azinho aqui, NO3. Mais. E aqui seria menos 2, né? Porque aqui é mais 2, aqui é menos 2, porque é neutro. Mais, vezes, a atividade de Na+, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, vezes a atividade de OH- elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Tá meio feio, mas acho que deu pra pegar. Aqui, então, a gente já observa algumas coisas. Água estava líquido aqui em cima, a gente pode cortar. Esse Ag2O era sólido, a gente pode cortar. Quando a gente abre os produtos coisas iônicas, coisas aquosas em suas formas únicas, a gente vê que a gente também pode cortar. Então, a gente pode cortar essa atividade do NO3 com essa atividade do NO3 e essa atividade do Na mais com a atividade do Na+. Então, a nossa constante de equilíbrio ela é dada pela seguinte expressão. Não sobrou nada em cima, então é 1.
Aí a gente já pode deixar sem a atividade, né? A forma correta inicialmente é você começar pela atividade, depois você fazer a transformação. Para 2 vezes a concentração de OH- elevado a 2. Então, você vê uma reação que parece muito grande, mas, na verdade, só quem influencia é isso aqui. Perfeito? Vamos lá. Princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier diz que quando uma perturbação é aplicada a um sistema em equilíbrio, dinâmico, logicamente, ele tende a se ajustar para reduzir ao mínimo o efeito da perturbação. Então, basicamente, o que a gente tem? Quando tem uma perturbação, a própria reação tende a sofrer ajustes para ela voltar ao que era antes, né? Para ela voltar ao equilíbrio químico. E nesse caso, quando está tendo a perturbação, para a gente não faz mais sentido falar em função da constante K, né? Aqui, a gente vai falar da constante Q. É aqui que aparece a constante Q. Por quê? A constante K, ela é característico da sua reação. Se tem uma variação na sua reação, não faz mais sentido falar dela, por hora. Então, a gente vai introduzir uma nova constante, que é a constante Q. E aí, a gente tem que, após o sistema fazer todas as variações que ele necessita para voltar ao equilíbrio, aí a gente tem que, nesse momento, Q é igual a K, né? Porque os valores, eles são iguais. Mas vamos lá. Vamos ver um pouquinho isso melhor. Se a gente tem reagente adicionado à mistura, a concentração no denominador de Q aumenta. Por isso, Q fica menor que K temporariamente. E Q menor que K, a reação tende a formar produtos, certo? Até que Q fique novamente igual a K. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? Q é exatamente igual a K. Se K é... Nossa Senhora. Se K é produto sobre reagente, Q também é produto sobre reagente, só que fora do equilíbrio, certo? Se meus reagentes aumentam, isso aqui é análise matemática básica. Se meu reagente aumenta, isso aqui, você concorda comigo que vai ser um número fixo, vai estar dividido por um número grande, né? Porque está aumentando, então aqui vai ficar muito maior. Se a gente está dividindo um número por um número muito maior que ele, o nosso resultado de Q vai ser pequeno, correto? Então, é basicamente isso aqui que está falando. Então, nesse caso, a gente vai ter Q menor que K, perfeito? Agora, se a gente tem o oposto, né? Se a gente está adicionando produto na nossa mistura, se a gente está adicionando produto na nossa mistura, então eu vou fazer nesse cantinho aqui, Q, produto sobre reagente. Reagente é um número fixo, a gente está aumentando a quantidade de produto. O número de Q vai aumentar. Não sei qual é meu valor de produto, qual é meu valor de reagente, mas eu sei que se eu aumentar 1, por conta dele estar no numerador, eu sei que o meu resultado ele vai aumentar. Então, aqui nesse caso, a gente tem que é Q maior do que K, certo? E é exatamente aqui que a gente está falando do primeiro postulado do princípio de Le Chatelier, questão de mudança na concentração. Então, se aqui eu estou aumentando os meus reagentes, né, se no primeiro caso eu estou aumentando os meus reagentes, eu estou diminuindo o Q, logo, para o sistema equilibrar, eu preciso aumentar produto. O outro caso é se eu estou aumentando meu produto e eu estou aumentando muito o meu valor de Q, para ele se igualar a K, eu preciso aumentar meus reagentes. Então, é basicamente isso que a parte do princípio de Le Chatelier está falando da concentração, certo? O segundo postulado é com relação... Ai, meu Deus. É com relação à pressão, né? Então, se a gente altera a pressão de uma reação, né? É importante falar, quando a gente fala em pressão, a gente está falando de equilíbrio de gases, né? Gás, equilíbrio de gás.
Então, se eu estou aumentando a pressão, sem alterar a temperatura, né? Porque todos eles é com a temperatura constante, vai ocorrer uma contração de volume. Portanto, o equilíbrio tem que se deslocar no menor volume. O que faz, né? O que faz muito sentido. A gente pode até pensar num sistema de um sifão. Vamos colocar aqui um sifãozinho. Aqui a gente tem o quê? Umas partículas de gases. E aí eu tô aumentando a pressão, né? Eu tô fazendo o meu sifão abaixar. Então, aqui a gente tem um delta S de espaço, ou a gente tem um... E aí eu vou para um para um outro delta S, né? Vou chamar de delta S'. Logicamente, aqui, eu tô aumentando a pressão, então eu tô contraindo o volume, né? Tô contraindo o volume. Tá tendo uma contração de volume. Então, para o sistema voltar em equilíbrio, eu preciso deslocar para o menor volume, para poder compensar isso aqui. Então, é isso aqui que o princípio de Le Chatelier fala para a pressão. A mesma coisa, né? A gente pode seguir pelo mesmo princípio. O aumento da temperatura provoca um deslocamento do equilíbrio no sentido da reação endotérmica, ou seja, na reação que absorve calor. Então, se eu estou aumentando a temperatura de um lado, eu preciso deslocar a reação para que tenha absorção desse aumento de temperatura do outro, né? E o inverso também é válido. Se eu tô diminuindo, né? Se eu tô diminuindo a temperatura, eu tenho que deslocar a reação para um sentido exotérmico, ou seja, que libere mais calor para ter essa compensação. Perfeito? Então, esse aqui é o princípio de Le Chatelier. E agora aqui a gente vai falar um pouco do cálculo da constante de equilíbrio. Isso aqui, vocês vão ver mais especificamente em Analítica 1. Para o pessoal do UNB, vocês vão ver mais especificamente em Analítica 1. Tem a primeira matéria, né, os princípios de equilíbrio químico, mas vocês vão ver mais esse cálculo em Analítica 1 mesmo. E aqui a gente tem, primeiramente, uma análise de K, né? Se K é um número muito grande, quer dizer que os nossos produtos... Quer dizer que a formação de produto está sendo muito rápida, né? Então, basicamente, botou para reagir e formou produto. Se K é um número muito pequeno, quer dizer que a nossa formação de produto está sendo um pouco favorecida. Então, a gente está favorecendo mais os reagentes. E aqui a gente tem uma aproximaçãozinha para valores muito grandes de K, né? O equilíbrio favorece produtos. É muito grande quando a gente fala da ordem de 10 a 3. Para valores intermediários, assim, entre 10 a 3 e 10 a menos 3, não tem favorecimento nenhum. E para valores muito menores, que é da ordem de 10 a menos 3, está favorecendo os reagentes, né? E por que é importante a gente saber isso? Porque nos cálculos de equilíbrio químico, saber isso facilita muito, adianta muito a nossa vida, porque a gente pode fazer aproximações. Vocês vão entender mais pra frente. E aí, como eu tinha falado no início, para cálculo de equilíbrio químico, normalmente a gente usa a tabelinha IV, né? Porque IV é só as iniciais das colunas. Então, a gente tem início, variação e equilíbrio, então a gente tem aqui IV. Vocês podem encontrar na literatura com outro nome, mas eu aprendi chamado tabelinha IV. E aqui a gente tem espécie 1, espécie 2, espécie 3, espécie 4, que aqui eu estou considerando que teriam 2 reagentes e 2 produtos. Mas, basicamente, é sempre o mesmo princípio. Primeiro você coloca todos os reagentes, depois você coloca todos os produtos. Na mesma ordem que você faz uma reação química direta. Então, vamos lá. Vamos para o exercício. O óxido de nitrogênio, N2O, foi usado pela primeira vez como anestésico odontológico em 1984. Suponha que você seja um químico que tenta preparar N2O a partir de N2 a partir de nitrogênio e oxigênio. Talvez você precise conhecer a composição no equilíbrio. Você planeja transferir uma mistura de 0,482 mols de nitrogênio e 0,933 mols de oxigênio para um balão de volume de 10 litros com formação de N2O em 800 Kelvin.
Aqui ele deu constante, né? Temperatura em que K é igual a mais ou menos isso aqui. E aqui ele já dá também a equação química. Eu quero calcular a pressão parcial dos gases na mistura. É isso aqui que eu quero, calcular a pressão parcial. Primeira coisa, a gente tem que saber a pressão inicial, né? Para a pressão inicial, a gente pode usar aquela famosa relaçãozinha que vocês já devem ter visto, e principalmente porque gases, né? A gente fala, quando fala de gases, não faz sentido falar em concentração, a gente fala de pressão. Então, a gente vai usar aquela famosa equaçãozinha que vocês já viram, PV igual a nRT. Então, pressão multiplicada pelo volume é igual ao número de mols, vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura. E aí, então, aqui a gente vai ter... Eu quero saber a pressão parcial, né? P igual a N RT sobre V, correto? Então, aqui a gente pode calcular a pressão de N2, com os valores que ele deu na questão mesmo, né? Que talvez eu tenha que apagar depois, gente, mas é isto, né? Com os valores que ele deu na questão mesmo, que é igual a 0,82 mol, nossa senhora, vezes 8,3145 vezes 10 a menos 2 litro bar K menos 1 mol a menos 1, constante dela dos gases, tá, gente? Vezes 800 K dividido pelo volume que ele falou que era 10 litros, né? Uma dica que eu dou para vocês em analítica é sempre escrever as unidades de medida, certo? Porque isso facilita muito a vida de vocês. Então, por exemplo, mol a menos 1, que na verdade esse mol a menos 1 quer dizer que ele está aqui embaixo, né? Corta com mol a menos 1. Litro, corta com litro. Esse K, corta com esse K. Então, sobra bar. Olha só que surpresa. A gente está falando de gases e a unidade de medida que sobrou pra gente é a unidade de pressão. Fazendo essa conta, vocês vão obter que isso aqui dá 3,21 bar. Correto? E se vocês fizerem o mesmo processo, só para adiantar a aula, para o oxigênio, vocês vão obter P de O2 igual a 6,21 bar. Perfeito? Massa. A gente já tem as pressões parciais, então vamos construir a nossa tabelinha IVE. Vou pedir licença porque eu vou apagar essa parte para poder construir a tabelinha. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui em tudo que eu escrevi, para a gente poder construir a nossa tabelinha. Não deu para dar um Ctrl Z, então eu vou ter que descobrir onde é a borracha. Atenção, pessoa que estiver editando. Dá uma pausa aí, porque eu não sei onde está a borracha. Caceta, mano, onde é que tá esse aqui? Gente, é sério, que merda, onde é que tá esse aqui? Ah, foda-se, eu vou adicionar um espaçozinho aqui. Desculpa aí, pessoa que estiver editando. Estou apanhando do OneNote. Tá, vou fazer diferente então. Então, gente, voltando aqui à aula, eu desisti de apagar e eu só joguei pra baixo. Desculpa, eu apaguei algumas coisas, mas a gente pode continuar da onde a gente parou. Então, eu vou aqui em desenhar, vou pegar minha canetinha e vou voltar pra aula, certo? Então, vamos lá, vamos construir a nossa tabelinha IVE, que é início,
variação e equilíbrio. Nesse momento, é mais interessante vocês construírem a tabelinha olhando a equação química, né? Então, deixar a equação química aqui em cima. Então, a gente tem 2N2 gasoso. Isso aqui é a equação química que a própria questão deu, tá, gente? O2, 2NO2, também gasoso. Eu sei o início? Sei, porque eu calculei. Qual é a pressão de N2? É 6,21. Correto? Qual é a pressão? Não, desculpa. Isso aí é a pressão do oxigênio. Pressão do O2 é 3,21. Pressão do oxigênio, 6,21. Isso ficou muito feio. Vou tentar deixar ele mais bonitinho. E o produto, eu ainda não... Na verdade, né? No início, aqui o produto é zero, porque a gente ainda não teve consumo dele, correto? É zero. Qual é a minha variação aqui? 2 mols. Então, como eles estão sendo consumidos, na tabelinha IV, tudo que é consumido, a gente bota menos. Né? Então, aqui é menos 2x. Aqui é menos x. E tudo que está sendo formado, logicamente, é mais 2x. Então, tá, vamos lá. Recapitulando. Primeiro, a gente calculou as concentrações, as pressões iniciais dos gases. Mas se não fosse gás, eu teria que calcular o número de mols? Teria. Se a questão não te desse número de mols, você teria que calcular o número de mols. Aqui é um exemplo para gás, mas se fosse algo que envolva o número de mols, você teria que calcular o número de mols caso a questão não te desse. A minha variação é sempre meu coeficiente estequiométrico da reação. Se a reação estiver balanceada, eu tenho que balancear? Sim, porque senão você vai ter uma variação errada. Tudo que está sendo consumido aparece com sinal negativo, tudo que está sendo produzido, né, como resposta a esse consumo, aparece com sinal positivo. E aí, qual é a nossa variação nessa tabela? É justamente a soma dessas duas linhas. Então, é 3,21 menos 2x, 6,21 menos x, e aqui seria só mais 2x. E por que é uma tabelinha? Porque aqui a gente pode fechar, ó, como se fosse realmente uma tabela. Essa linha ficou mal feita. Como se fosse realmente uma tabela, nossa tabela IV, que a gente chama. Então é isso. Agora a gente já sabe, certo? Eu vou colocar a mãozinha aqui de novo, que eu vou jogar essas referências mais para baixo, certo? Pra gente poder ter mais espaço para desenhar aqui. Com base nisso, o que a gente precisa agora? Calcular a nossa constante de equilíbrio. Na verdade, o K a gente já tem, né? A gente sabe que é um esquema de equilíbrio, porque o K a gente já tem, o K a questão dá pra gente. O que a gente precisa fazer agora? Encaixar as coisas na constante de equilíbrio. A nossa reação era essa aqui. Vou escrever aqui do lado novamente. Nossa reação era essa aqui. 2N2, gasoso, formando O2 gasoso. 2NO gasoso. Eu vou pular, escrever em função da atividade, eu vou escrever o K direto. Então, a gente tem, lembrando que gás é em função da pressão, né? Então, a gente vai ter aqui pressão de N2O2, pressão de N2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, vezes a minha pressão
de O2. Mas o que eu vou colocar nessas pressões? Justamente as pressões que a gente calculou na variação, porque a gente quer saber as pressões parciais. Então, para saber as pressões parciais, a gente joga esses valores na nossa reação, certo? Então, a pressão de N2, na verdade, é 3,21 menos 2x elevado a 2, dividido pela minha... Eita, calma aí, fiz errado. Na verdade, aqui é 2x, né? Vou desenhar. Aqui é 2x elevado ao quadrado, vezes 3,21 menos 2x, também elevado ao quadrado, vezes 6,21 menos x, não tá elevado a nada. E a questão deu pra gente o valor de K, certo? Que eu vou pegar aqui. Essa questão é boa porque a gente pode aplicar a ideia das aproximações. K, nesse caso, é igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 7. Lá tá... Eu acredito que no PDF que vocês estejam vendo tá sem esse elevado aqui, mas é essa constante deles, que é K elevado a menos 7. Perfeito. E aí, qual é a aproximação que a gente vai fazer? Quando K é muito pequeno, ele está favorecendo os reagentes, certo? Então, K, quando ele é muito pequeno, ele está favorecendo os reagentes. Vocês concordam comigo que este número é muito pequeno? E que elevar ele ao quadrado, como está pedindo aqui, por exemplo, vai dar um número menor ainda? E que esse número menor ainda não vai influenciar em 3,21 e 6 menos 21? Então, não vai influenciar. Então, como o nosso K aqui está favorecendo os reagentes, 10 a menos 7, então eu posso desconsiderar esses valores aqui, ó. Não precisa considerar eles na equação, certo? É essa aproximação que a gente faz. Então, essa aqui vai ficar 3,21. E aí, se vocês forem obter essa conta, vocês vão ver que x vai dar 7,2 elevado a 10 menos 4, se não tiver feito nada errado. Então, voltando aqui, se vocês fizerem um cálculo, isso aqui vai dar 7,2 elevado a 10 a 14, certo? Calma aí que ficou... A menos 14, né? Ficou meio feio. Aí, vou novamente dar um espacinho aqui pra gente. Então, a gente tinha que a nossa concentração de N2 parcial, ou seja, quando ainda não está no equilíbrio, né, que a gente teve uma adição, era isso aqui, era dada por isso aqui, 3,21 menos 2x. Pô, mas quanto x vale? 3,2 vezes 10, ou 7,2 elevado a 10 a menos 14. Vocês acham mesmo que 10 elevado a menos 14 vezes 2 vai fazer muita diferença em 3,21? Não vai fazer muita diferença, gente. Então, aqui, a gente tem que os nossos reagentes não mudam, né? Que o nosso reagente não muda. Mesma coisa vale para O2, que a gente tinha, que era dado pela seguinte expressão. 6,21
menos x. Pô, quem é o x? 7,2 vezes 10 elevado a menos 14. Se eu tirar 7,2 elevado a 10 a menos 14 aqui, não vai mudar em nada. Então, aproximadamente 6,21. E o nosso produto? Nosso produto a gente ainda não conhecia, né? Porque ele ainda não estava sendo formado. N2 aqui. E a variação dele era dada por 2x. Se a gente substituir aqui, a gente tem que o nosso produto, ele vai dar 1,4 vezes 10 elevado a menos 13. Importante falar que tudo isso aqui é bar, né? Sempre coloque unidade de medida nas coisas, que a gente começou com bar e a gente termina com bar. Então, o que a gente tem aqui? A concentração, né? As pressões dos reagentes são muito maiores que as do produto. Faz sentido o nosso resultado, que estava pedindo para calcular as pressões parciais? Faz, porque se a gente olhar o K, que a questão tinha nos dado, que... Onde é que está o K? O valor de K. 3,2 vezes 10 a menos 7, né? 3,2 vezes 10 a menos 7. O que eu tinha falado lá em cima para vocês? Quando K é muito pequeno, os reagentes são favorecidos, né? Bem aqui, ó. Quando K é grande, produto é favorecido. Quando K é pequeno, reagente é favorecido. Opa! K pequeno. Adivinha? Quem é que está sendo favorecido aqui? Quem é que está se mantendo em maior quantidade? Os reagentes. Então, além de ensinar para vocês como fazer o cálculo, também mostra que o cálculo ele faz muito sentido com a teoria. Ainda bem, né? Se não fizesse, seria um problema. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido essa aproximaçãozinha aqui. Eu vou recapitular ela, porque ela é muito importante. Sempre quando tiver um número muito pequeno, né, que é o caso do nosso K, a gente pode fazer essa aproximaçãozinha, porque aqui não vai fazer diferença, né? Esse número aqui, ele não vai fazer diferença. Agora, quando o K já for grande, aí, infelizmente, vocês vão ter que abrir a equação bonitinha, mas nesse caso aqui não faz diferença. E é isso. Então, encerrando a nossa aula de hoje, os livros que eu utilizei como referência foi o Atkins, né, que vocês vão escutar muito falar da química, o princípio de química, questionando a vida moderna e o meio ambiente, e o Skug de fundamentos de analítica. Esse cálculo que eu mostrei para vocês, ele faz mais parte da disciplina de analítica do que na disciplina de princípios, vocês vão ver mais em analítica 1. Espero que vocês tenham gostado. O material com as resoluções ele vai estar disponibilizado para vocês. Prometo que eu vou digitar direitinho para não ficar meio com a letra feia, né? É porque aqui fazia mais sentido eu utilizar a mesa digitalizadora para conseguir resolver em tempo real com vocês, mas o material que vai ser disponibilizado vai ser digitado bonitinho. Qualquer dúvida, deixem no chat. E muito obrigada pela atenção de vocês.